Vamos iniciar a correção das atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 3. Inicialmente, você colocará o seu nome e assinalar a sua turma. E vamos iniciar a resolução das atividades. Atividade 1. Indique qual das funções abaixo é do primeiro grau. Lembrando que o que determina o grau de uma função é o seu maior expoente. Então, na letra A, nós temos uma função do segundo grau. Na letra B, o maior expoente é 4. Então, aqui nós temos uma função do quarto grau. Na letra C, nós temos uma função do tipo f de x ou y igual a b. Aqui nós temos uma função constante. E na letra D, o maior expoente que não aparece vale 1. Então, na letra D, nós temos uma equação, uma função de primeiro grau. Atividade 2. O coeficiente angular e linear, respectivamente, da função y igual a 10 menos 11x é. O que é coeficiente angular? É aquele que acompanha a variável x. Então, é ele que determina a inclinação da reta. É ele que determina se a função é crescente ou decrescente. E o coeficiente linear é aquele que nós chamamos de termo independente, que não vem acompanhado de variável. Menos 11 e 10 é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 3. A função y igual a 10 menos 11x é crescente, decrescente, linear ou constante. Qual é a diferença? A função ela é crescente quando A for positivo, ou seja, quando ele for maior que zero. Ela será decrescente quando A for negativo, ou seja, menor que zero. A função é decrescente quando o coeficiente B for igual a zero. Então, função linear é toda função do tipo y igual a x. E a função constante é aquela onde o a equivale a zero. Então, é toda função do tipo y igual a b. Logo, se o coeficiente a é o menos 11 e ele é um número negativo, então nós temos uma função decrescente. Atividade 4. O custo de um produto de uma indústria é dada por custo é igual a R$250 mais R$10 vezes x, sendo x o número de unidades produzidas e c o custo em reais. Qual é o custo de 1.000 unidades desse produto? Então, nós vamos fazer o quê? 250 mais 10 vezes 1.000. 10 vezes 1.000 é igual a 10.000. 10.000 mais 250, 10.250, que é a resposta que aparece na alternativa A. Atividade 5. A raiz da função y igual a 10 menos 11x é. Para calcular a raiz, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o y por zero e transformar a função em uma equação. Passando 10 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. Para eliminar o negativo do primeiro membro, nós multiplicamos toda a equação por menos 1. Onde tem menos, eu coloco mais. Então, 11x é igual a 10. O 11 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, a raiz é igual a 10 onzeavos. Resposta correta, alternativa A. Atividade 6. Qual dessas funções é uma função crescente? Então, na letra A, nós temos uma função do tipo y igual a 2. Então, aqui nós temos uma função constante, porque eu não tenho a variável x. Na letra B, o x ele é negativo. Se ele é negativo, eu tenho uma função decrescente. Na letra C, também o coeficiente a, que acompanha o x, é negativo. Então, também função crescente. Na letra D, o a vale 4. Ele é maior que zero. Então, apenas na letra D, nós temos uma função crescente.
Atividade 7. Seja a função f de r em r definida por f de x igual a 7x mais 9. O que significa calcular f de menos 1? Substituir. Onde tem x, eu vou colocar menos 1. Então, f de menos 1 será positivo vezes negativo, negativo. 7 vezes 1, 7. E 9 menos 7 é igual a 2. Quem é maior? O 9. Ele é positivo, resposta positiva. Então, f de menos 1 é igual a 2. Ou seja, quando x for igual a menos 1, o y será igual a 2. Resposta correta, alternativa B. Atividade 8. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria. Como ele vai vender cada unidade por R$ 5, o lucro final, L, será dado em função das X unidades vendidas. Responda qual a lei de formação dessa função. Então, o que vai ser o lucro? Se ele vai vender por R$ 5 cada uma das unidades, se ele vender 1 é 5, se ele vender 2 é 10, se ele vender 3 é 15. Se ele vender X unidades, eu vou fazer R$ 5 vezes a quantidade de unidades. Agora, e esses 230? Se eu quero saber o lucro e eu investi 230, para saber o lucro que eu tive, eu vou tirar o valor do investimento. Então, 5x menos 230 é a função que está representada na letrinha C. Atividade 9. Paula trabalha em uma loja de roupas. Ela recebe um valor fixo de R$ 500 por mês. Então, veja bem, esse valor ela já recebe. Mais uma comissão. Então, além desses R$ 500, ela recebe mais uma comissão de 5% sobre o valor das vendas do mês. Então, se ela faz uma venda, ela recebe 5%. Se ela faz duas, ela vai receber 2 vezes. Se ela recebe 3 vezes. Se ela receber X, 5% vezes X. Com isso, responda: qual a lei de formação da função que relaciona o total T que Paula recebe por mês em função do valor arrecadado de suas vendas? Então, o que é 5%? 5% é 5 sobre 100. 5 sobre 100 é 5 centésimos. Então, nós vamos ter o quê? 500 mais 5 centésimos vezes x, que é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 10. O entregador cobra R$ 30 por dia de trabalho, mais R$ 2,50 por entrega realizada. Quantos reais ganhará esse entregador em um dia se fizer 50 entregas? Então, veja bem, ele já vai cobrar R$ 30 pelo dia, mais R$ 2,50 por cada entrega que ele fizer. Então, se ele fizer 50 entregas, ele vai cobrar o quê? R$ 2,50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Eu tenho quantas casas decimais? Uma. Na resposta também eu vou deixar uma. Então, esses 125 das entregas, mais os 30 que ele cobra por dia, 5 mais 0, 5. 2 mais 3, 5. Então, ao todo, ele vai receber no dia R$ 155. Resposta correta, alternativa A. Atividade 11. Para uma função afim ser decrescente, o que precisa acontecer? O A ser maior que zero, ou seja, ser um número positivo, o B ser maior que zero, o A ser menor que zero ou o B ser menor que zero. Para que a função seja decrescente, o coeficiente A tem que ser negativo, ou seja, menor que zero. Resposta correta, alternativa C. Atividade 12.
O gráfico abaixo representa uma função polinomial do primeiro grau, do tipo y igual a ax mais b. Qual é o valor do coeficiente linear? O que é o coeficiente linear? É o valor do coeficiente b. E nós sabemos que o b é o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Então, essa reta vai interceptar o eixo y em qual ponto? No ponto de ordenada menos 2. Atividade 13. Marcela costuma abastecer seu carro sempre em um mesmo posto de gasolina. Neste posto, o preço do litro de gasolina é R$ 3,59, representando por Y o total a ser pago e por X o número de litros de combustível. Baseado nessa informação, qual o preço pago por Marcela, que colocou 52 litros de combustível nesse mesmo posto? Então, o valor pago vai ser igual a quê? Vai ser R$ 3,59 vezes a quantidade de litros que ela usar no abastecimento. Então, se ela usou 52 litros, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 5, 25. 25 mais 4, 29. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Então, somando 5 mais 1, 6. 7 mais 9, 16, vão 1. 1 mais 7, 8. Desço 1. Eu tenho quantas casas decimais? 2. Na resposta também eu vou deixar 2. Então, ela gastou R$ 186,68, que é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 14. Dada a função f de x igual a 4x mais 3, então qual é a imagem? O que é a imagem? O valor de y quando x for igual a 2. Então, onde tem a letrinha x, eu vou substituir por 2. Então, f de 2 será 4 vezes 2, 8. 8 mais 3. 8 mais 3 é igual a 11. Resposta correta, alternativa B. Parabéns, você acertou todas as perguntas. Agora clique em enviar e suas atividades serão entregues ao professor.